bate a nossa porta, Deus está dizendo para nós: ei, não é para você morrer, não é para te destruir. Ei, avance, vence esse obstáculo, vamos, passe por cima, você pode. Deus dá essa ordem, por quê? Porque Deus já viu em nós tudo que nós precisávamos para enfrentar qualquer situação. Aliás, Ele diz: se você estiver em mim, se eu estiver em você, você vai conseguir fazer coisas que você pode dizer: eu não conseguiria, mas Jesus, na minha vida, garante isso. Tem coisas e tem desafios que vêm para você e fala assim: Senhor, e agora? Jesus está dizendo: você não pode, mas eu posso. Você está com quem pode todas as coisas. Então, seja forte. Mas a segunda parte, corajoso, tem a ver com uma limitação que muitas vezes, muitas mulheres têm. Que é, quando alguém diz assim: vai em frente ao escuro, vai lá. Aí você não consegue, a pessoa diz assim: mas é corajoso. Ele está dizendo o que ali para você? Ele não é nada corajoso, mas você é medroso. Olha que menina de coragem, gente. Não tem coragem de ir no quintal quando está escuro. Na verdade, ele não está querendo usar o termo corajoso, porque a palavra corajoso está sempre ligada ao quê? A palavra medo. E quem aqui não tem medo? João? Parabéns, João. João não tem medo. Porque, irmãos, a questão aqui não é que nós não vamos ter medo. A questão aqui é de coragem para vencer o medo. Está isento do medo, talvez nós não vamos estar, porque vai vir desafios e a gente vai sentir medo. Mas Deus está dizendo assim: coragem para vencer o medo. Coragem para dar um passo. Coragem para deixar o medo de lado e prosseguir para onde Deus vai nos levar. E aí então, na série Encoraje, nós passamos por N histórias da Bíblia, mas hoje eu quero que você conheça pessoas que estão passando, não que elas já venceram, elas estão passando e recebendo essa palavra de Deus: você é forte, você é corajosa, você vai vencer. Então essas 3 mulheres estão em algumas áreas das suas vidas enfrentando neste momento situações difíceis. E eu gostaria que vocês ouvissem essas mulheres de Deus e saíssem daqui dizendo: uau, meu problema não é nada. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você será abençoado nessa noite, através da palavra que vai sair desse altar. Amém? E eu quero que você aplauda neste momento uma irmã da nossa igreja que está enfrentando o câncer. Eu gostaria de que vocês aplaudissem a irmã Edith. Venha cá, irmã Edith. Por aqui mesmo, irmã Edith. Aplauda mais forte para Jesus. Elas vão se apresentar e depois elas vão falar mais. A irmã Edith está enfrentando um câncer de mama. E nós vamos conhecer um pouquinho de como está sendo essa trajetória. Eu quero que vocês aplaudam nessa noite uma viúva. A viúva do Coroné, que está passando pelo luto. Venha cá, lindinha. Aplauda Jesus. Ela também vai se apresentar. E eu quero que você aplaude uma mãe de um autista, que não tem muito tempo que descobriu que o seu filho é autista. Mas ela está aqui para dizer que ela vai passar por essa trajetória firme, forte e constante. Daiane, aplauda Jesus. Aleluias. Então, irmãos, para o lugar não ficar vazio, eu vou sentar, tá bom? Então, vamos lá. Você pode curvar a sua cabeça um momento. Eu quero que todas nesse momento curvem sua cabeça. Cadê Jorge? Pede a Jorge para mim. Curve a sua cabeça. Como é bom Deus estar nesse lugar. Lugar de cura, lugar de restauração. E como é bom saber que nós temos um Pai que nos ama. Um Pai que está conosco. Um Pai que não nos deixa sozinhos. A Tua palavra nos assegura que o Senhor estará conosco
até a consumação dos séculos. Como é bom respirar e saber que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, Pai, nós teremos coragem para vencer. Nós seremos fortes, porque nós temos um Pai que é uma fortaleza em tempo de angústia. E nós queremos nesta noite, Espírito Santo, dizer a Ti que é tão bom contar contigo, quando tudo ao nosso lado desmorona. Como é bom encontrar contigo naquele lugar, que só Tu conhece as lágrimas, só Tu conhece as palavras, e muitas vezes, quando estas palavras faltam, o Senhor nos faz levantar destes lugares como gigantes, e nos sentimos as pessoas mais fortes deste mundo. Tudo porque o Senhor está conosco. Obrigada, Pai. Enquanto muitos estão desistindo, se prostrando, quem sabe se entregando à dor, nós, Senhor, podemos nos levantar todos os dias com o coração agradecido ao Senhor, porque certamente o Senhor fará convergir todas as coisas para o nosso bem. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá. Vamos começar com Lindinha, né? Lindinha, se apresente. E você precisou de coragem para quê mesmo, linda? Ai, meu nome é Linda e eu precisei de coragem para enfrentar a morte do meu esposo. Daiane, você precisou, se apresente. E você precisou de coragem para quê, Dai? Eu sou a mãe do Albert Valentim, né, e foi necessário muita coragem. Depois do diagnóstico que foi feito em março desse ano, ainda é recente, né? E para enfrentar o dia a dia, para pensar um pouco no futuro, como toda mãe pensa no futuro do seu filho, no que é melhor, o que eu posso fazer, eu precisei de muita coragem. E só essa coragem, só o Senhor para nos dar todos os dias. E ainda hoje, eu não sabia o versículo que ia ser usado aqui, mas esse é o versículo que eu tenho carregado no meu coração para prosseguir e ter certeza de que vamos vencer. E você, minha querida? Você precisou coragem para quê? Pronto. Pode deixar ela com a máscara. Precisei coragem e muita coragem. Só aumenta o microfone dela já. Porque quando a gente recebe um diagnóstico desse, né? Eu com 61 anos e recebo um diagnóstico que tenho de câncer e câncer na mama. E foi muito difícil na hora, né? Mas depois eu confiei em Deus. Disse, Deus, por que eu vou ter medo de um câncer? Que Deus é tão grande, Ele é tão maravilhoso. O que é um câncer? O que é um caroço na mão de Deus? Né? Então, na mesma hora que eu tomei aquele susto, na mesma hora eu me levantei. Disse, Deus está comigo e de que eu temerei? Então, eu tenho coragem para enfrentar, porque foi Deus que me deu. Então, pode vir câncer, pode vir o que vir. Eu estou aqui firme e forte no Senhor para vencer qualquer um obstáculo que venha na minha vida. E a primeira coisa que eu faço é tomar posse. Não é para a morte, é para conserto de vida. Vidas estão precisando ser consertadas através da minha. Então, esse problema de saúde não é para a morte, é para conserto de vida de alguém. Pode ser da minha família, pode ser de outras pessoas. Mas não é para a morte, é para conserto de vida. E eu creio, eu tomo posse da palavra que é para conserto de vida. Então, agradeço a oportunidade, pastor. Amém. Vamos lá. Qual de vocês vai dizer qual é o desafio maior do dia a dia? Bem, eu acho que eu sou a mais velha aqui. Olha, o desafio do dia a dia é viver sem meu esposo. Eu sei que eu tenho um Senhor, é Ele que tem me dado força, coragem para continuar.
Eu tenho um filho especial, era Carlinhos, que cuidava mais dele, o banho, o cabelo, barba. Eu, às vezes, precisava em Salvador, alguma viagem, Carlinhos ficava. E independente de Lucas, meu companheiro de 46 anos. Então, você viver, né, continuar uma vida sem a presença dele é muito difícil. Mas, desde o começo, o Senhor ministrou muito o meu coração. Eu estou contigo. Eu sou com você. A palavra do Senhor diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, Ele começou a me dar essa força, né? Esse mês, pastora, está sendo muito difícil, né? Julho, não tem como falar de Carlinhos e não se emocionar. É muito presente na nossa vida. Então, o mês de julho foi quando, há um ano atrás, descobriu, né, o que ele tinha. E 40 dias de um diagnóstico, Carlinhos partiu. E agora, dia 13, na próxima semana, né, finalzinho da próxima semana, faz um ano. Mas eu tenho convivido diariamente com isso. As lembranças na mesa, né, lá no quintal, o dia a dia, meu companheiro, né, e cuidava muito de mim. Eu digo, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E Deus sempre me dizia, eu sou contigo. Eu sou Emanuel, o Deus convosco. E o Senhor tem me dado força. Mas todos os dias tem um gatilho. Tem uma lembrança que dói. Tem algo forte. Mas o Senhor mais forte do que isso. Prossiga. Lucas precisa de você. Seus filhos precisam de você. E eu conto com você. Então tem que continuar. Com coragem. E vencendo cada dia. Amém. Dai. Acredito que no meu dia a dia, acho que o mais difícil em lidar com o autismo, com o Albert, acho que é um pouco da ansiedade da espera. Porque há um processo, né, que ele precisa passar, são muitas terapias, só para vocês terem noção, são mais de 5 tipos de terapias diferentes que o meu filho precisa para ter o desenvolvimento, né? Então, eu acho que é a ansiedade, porque eu já lido também com isso, né, no meu dia a dia. Quem me conhece sabe sou um pouco ansiosa, e aí o Espírito Santo vai lá, calma, tudo no seu tempo, tem um processo. Então, para mim, é difícil isso, é desafiador, essa questão da espera. A ansiedade você desconta em alguma coisa? Sim, sempre. Comida? Comida, principalmente doces. Para quem me conhece sabe, eu gosto de doce. Todo mundo sabe. Minhas amigas aí sabem, doces. Esconda os doces. Sim. Então, isso acaba sendo um gatilho mesmo para... Sim. Né, acaba descontando nisso. Mas aí eu preciso sempre estar voltando, e estar buscando, e estar voltando. Uma coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, que nós estamos falando de pessoas que continuam com a sua vida normal. Então, Daiane continua ministrando louvor, indo nas igrejas, cantando, indo dar palestras nas igrejas. Linda, na internet, fazendo lives de oração, grupo familiar. Todo mundo, a irmã Edith nunca deixou de participar de grupo familiar, sempre aqui na igreja. E se vocês percebem, a irmã Edith é a que mais sacode as mãos para louvar. Vocês percebem que eu estou falando de pessoas normais, cristãs, e que estão enfrentando alguns desafios. Porque a gente, às vezes, fala assim, parece que a vida dessas mulheres são perfeitas. Alguém já, quando olha assim e pensa, a vida delas é perfeita, não precisa levantar a mão. Porque vê aqui na frente, né, e acham que elas não têm desafio nenhum, e que parece que você foi escolhida para sofrer, para lidar com algumas situações difíceis, e vocês percebem que essas mulheres, não é a dor que aparece, mas é a essência que elas têm, que aparece, que está à frente. Então, deixa eu dar logo um recadinho aqui. Você que muitas vezes parece que deixa de ser crente quando tem que enfrentar algum desafio, você precisa saber que nesse momento a azeitona está sendo imprensada. E dessa azeitona precisa sair
Azeite. E azeite na Bíblia era também instrumento de cura, de passar em feridas. Então a história delas está sendo remédio para a vida de alguém. Amém? Irmã Edith, qual os desafios do dia a dia que a irmã tem que lidar, que é bem delicado? Ei, som. Tá bem. É um desafio muito grande, né? A gente tem uma vida diferente e depois começa a ter esse processo de estar em médico, né? Estar viajando. Sempre tem uma data marcada para a gente viajar, para fazer exames, né? E agora eu vou passar por um processo que o médico pediu, né? Que eu faça primeiro uma quimioterapia, vai ser mais ou menos umas 8 sessões de quimioterapia, para depois fazer a cirurgia da mama, que não é só a mama que tem que passar pela cirurgia, também as axilas, né? Que tem que desencher essas veias que com câncer de mama ela cresce, ela enche. E ainda tem que desencher essas axilas. Então, assim, depois da quimioterapia, os caroços vai diminuir, as axilas vai abaixar esses nódulos que tem. E aí eu vou poder fazer, depois de muito tempo ainda, né, depois das quimios, fazer a cirurgia. Então, assim, meu desafio maior que eu estou achando é ter que passar por esse processo, ainda ter, como é que diz? Ter força, né, para cuidar de outras coisas, porque eu sou dona de casa. Dona de casa não pode faltar. Sou dona de casa. O meu marido é aquela pessoa que, quando descobriu que eu estava de câncer, né, quem ficou triste foi ele, não fui eu. Aí eu ainda tive que encorajar ele. Eu ainda tenho que ter força para encorajar a minha família, para encorajar o meu marido. Quer dizer, eu que estou passando pelo processo, mas é ele que se desmancha. Então eu tenho que ter força para dizer para ele que isso não é nada diante de Deus. Isso aí é uma pequena coisa, eu não levo isso como que é uma coisa grande na minha vida, porque grande é Deus. Amém. Então é isso que eu passo para ele, meu filho, não estou doente, eu digo assim, não estou doente, eu digo a todo mundo, não estou doente. Vou passar por um processo, mas eu não estou doente. Esse processo eu vou aprender cada vez mais na minha vida, como lidar com tudo e com todos, né? Todas as dificuldades que vêm na minha vida, na vida de outras pessoas, eu estou aqui para ajudar outras pessoas também que possam passar por essa mesma situação que eu estou passando, né? Então, é um desafio e na mesma da hora, diga assim, é uma aprendizagem. Eu vou aprendendo com isso, com tudo isso, né? Amém. Vamos lá, vamos para a Lindinha de novo. Como você acha, Linda, que as mulheres podem lidar com as adversidades sem perder a autenticidade de uma cristã? Firmada no Senhor, né? Isso é óbvio. Quando a gente é firmada mesmo nessa videira, nós temos uma força, gente. Olha, quando Carlinhos partiu, eu disse assim, eu não vou aguentar. Para mim, eu não disse a ninguém, eu não vou aguentar viver sem ele, eu não vou aguentar. Eu dizia isso e Deus dizia, você vai aguentar, eu estou aqui, sabe? Então, em muitos momentos, então é o Senhor mesmo, não tem outro caminho. Eu tenho uma família linda, uns filhos maravilhosos, pastores maravilhosos, irmãos maravilhosos, pegaram junto, mas o Senhor, no meu momento só, no meu canto, quando todo mundo não estava, era Ele. Então é Ele, não tem outro caminho, é o Senhor. Porque tem momentos, Linda, que todo mundo desaparece. Desaparece. E você está sozinha, você se encontra sozinha, e aí? E aí era isso, eu não fiquei um dia sem me levantar. Hoje não vou levantar, não quero ver ninguém, não, todos os dias. E eu digo, Lucas me ajudou nisso, meu filho. Eu precisava cuidar dele, eu precisava levantar, né? E eu vejo que o Senhor me dizia, levanta, que tem que cuidar do menino. Chorava, às vezes, até de madrugada, porque você é um vazio, gente, é algo, sabe, que dói muito. É algo que foi tirado da gente, né? Eu não digo que foi tirado, porque foi um tempo dele. E eu agradeço ao Senhor pelo tempo que nós passamos juntos. Pela vida de Carlinhos na minha vida, construímos uma família linda, né? Ele deixou um legado maravilhoso, mas é nós, eu no caso, e Deus, não tem outro. Todo mundo ia, uma palavra, zap, ligava, mas era o Senhor. Naquele momento difícil, muitas vezes na pia, eu dava para chorar, porque ele me ajudava muito. Não, deixa que eu faço, a casa cheia, todo mundo caía fora, e ele dizia assim, bora, Pedro, lavar os pratos agora. Então, até na pia,
Deus falava comigo, né, que Ele estava comigo. E é Ele mesmo, é o Senhor. Se agarre nele, em todas as situações, porque é Ele que tem um escape. E assim, para quem não conhece muito a história de Linda, Linda veio de um mundo, posso falar, Linda? O mundo das drogas. Ela e irmão Carlinhos. Então, irmão Carlinhos já teve overdose, né, Linda? E quando eles se converteram, foi uma conversão muito forte, não só para a vida espiritual deles, mas também para a família. E vocês percebem que eles são muito pegajosos? Alguém percebe isso? Não, acho que o termo nem é pegajosos, eles são muito agarrados. Então, eles se tornaram uma família muito agarrada, onde os 4 viviam a vida dos 4, e até hoje é assim, né? Então, para Linda, não foi apenas uma partida do irmão Carlinhos, mas foi um pedaço da família, de todos, que agora estava faltando. Então, esse pedaço, quem mais padeceu, na verdade, foi Linda. Por causa de todo o histórico, o sofrimento também, né, acabou sendo um sofrimento mais forte, vamos dizer assim, né, intenso. E só lembrando aqui, pastora, eu continuei, os meninos reuniram, e minha mãe, a senhora tem que sair, é muito grande, a senhora só, lembrança de meu pai, eu digo, não vou sair daqui por enquanto, não é o tempo. Porque ali também tem uma história, entendeu? Então, meu esposo já foi tirado, né? Tirado é uma forma, assim dizer, né, gente? Não foi tirado, ele, o tempo certo, ele cumpriu a missão dele. E aí, imagina, eu também sair dali, tudo ficar para trás. Eu preciso viver esse período. Então, eu estou vivendo. Eu não venci o luto. Eu estou vivendo o luto. Né? Porque não passa. É uma dor, uma saudade, uma tristeza, mas eu não parei, não estacionei, não olhei para a dor. Né? Eu não estacionei ali. Eu olho para frente naquilo que Deus tem para cumprir através da minha vida. E assim, a dor do luto é parecido com outras dores. Por exemplo, a dor de um marido que sai de casa. A dor de uma separação. Respeite esse momento na vida das pessoas. É um luto. É um luto. E isso vai demandar um certo tempo. E só a pessoa vai ter condições de dizer se esse tempo, o de Linda, vai fazer 1 ano. Mas a minha irmã passou por uma separação que o luto dela foi de 4 anos. Eu estou falando de pessoas crentes. O luto da minha irmã na separação do marido durou 4 anos. Até que ela estivesse bem novamente, até que ela respirasse. Então, é um tempo. E aqui a gente não está falando de super mulheres, a gente está falando de mulheres, irmãos, que têm desafios para vencer todos os dias. Você sabe o que é ter um filho especial, cego, surdo, mudo? Totalmente dependente de 34 anos, que tem horário de remédio, comidinha na boca, banho. Você sabe que desafios são esses? Talvez você consiga dormir uma noite de sono, mas Linda, acorda cedo. Tem que ficar olhando no celular para ver o filho dormindo, se ele está dormindo. Até quando vem para o culto. Então, assim, a gente precisa entender que os lutos, né, demandam tempo até que a pessoa se sinta bem novamente, né? E você, Dai? O que é que você tem para dizer para a mulherada? Como é que elas precisam lidar com as adversidades, sendo uma cristã? Primeiro, a busca pelo Senhor mesmo. Eu gostei muito do que ela falou aqui, fugiu o nome, a Ananda comentou, que ela passou um período, ela não podia falar e tal. Eu também passei por esse período. E até de histórias, de coisas que já passaram, por exemplo, com o meu diagnóstico da fibromialgia. Então, eu tenho toda uma história de muitas coisas que aconteceram, né, da questão de não ter filhos também. Fala para ela do tempo que você levou esperando o Albert foi em torno de 7 anos, que a gente realmente resolveu, não, queremos ter filho. Então, foi
De casado, nós já temos... Fugiu aqui. 16 anos. 16 anos. Depois de filho, Depois parece de que a 11 gente anos não veio conta ele? muito. De 9 anos de casado De veio 9 ele? anos. Albert tem 3. É. Mas assim, 13 anos. Depois de 13 anos, Albert veio. Mas 7 anos foi aquele ano assim, onde a gente, não, porque vamos investigar, vamos ver, porque eu não tenho filho. Aquele processo todo. Porque logo no tem gente que casa, né, que até logo como a sua nora, né, com bênção. Na verdade, eu não pensava nisso no começo, mas depois a gente chegou a hora, vamos lá, vamos tentar, vamos... Enfim, então eu já venho desse histórico. Mas por que eu estou falando isso? Eu remeti falando um pouco sobre isso, porque eu cometi erros, por exemplo, nessa autenticidade. Eu cometi erros. E quais foram esses erros? Foi me entregar justamente a essa questão da dor mesmo, focar na dor, no problema, e esquecer de olhar para o autor e consumador da fé. E isso me fez parar. Eu parei de louvar. Eu parei... Você parou quanto tempo, Dai? De louvar? Sim. Não estou falando de Albert, eu estou falando do antes, né? Sim. Eu fiquei um bom tempo, eu ficava entre altos e baixos, sabe? Montanhas e vales. Ok, gente? Ela é normal, Tá? ok? Eu tenho que abrir, porque eu acho que isso é importante a gente falar. Né? E, então, eu cometi esses erros. Quando Albert nasceu, e muita alegria, uma bênção, meu filho é uma bênção, continua sendo uma bênção, porque Deus é o Deus dos autistas. Amém. Tá? Amém. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida do meu filho. Amém. Porque eu creio. Amém. Eu creio. Amém. Se eu creio, eu vou ver a glória de Deus na vida do meu filho. Amém, minha irmã? Recebe aí. Em nome de Jesus. Tá? Então, eu agi diferente. Eu falei, não, eu não vou cometer os mesmos erros que eu tive antes. Lembra, pastora, que a senhora esteve lá em casa com o pastor. Quando Ritinha, cadê a Ritinha? Aqui. Essa amiga, best friends, Supra, Deus usou a vida dessa mulher para me abençoar muito. Ela é neuropsicopedagoga, vou fazer logo a propaganda aqui, rápido. E ela começou a me preparar. Né? Ela já sabia. Eu, em parte, sabia da questão, ficava desconfiada um pouco de Albert ser autista ou não, mas não queria encarar a realidade. Eu botei a culpa no período que nós passamos, né, na pandemia, porque, de fato, algumas crianças foram afetadas. Eu acho que a Nanda até pode falar sobre isso, né, dar um positivo aí, que eu tenho certeza que muitas crianças foram atingidas com essa questão do desenvolvimento, entre outras coisas, por causa da pandemia. Mas... sabe, aquela voz lá dentro, a gente sabe, aquela voz lá dentro gritando, mas eu me calei, eu compartilhava algumas coisas com o Beto e tal, mas ficava ali. Falei, não, eu acho que não vai ser autismo, não vai ser. Então, Ritinha entrou nesse processo, observando o Albert, e aí ela, amiga, eu vou cuidar do seu filho, vamos lá, vamos fazer as terapias. Eu falei, vamos, meu filho precisa, mãe, glória a Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé, e Deus já começou a abrir porta. Eu comecei a orar nesse sentido, né, devido aos atrasos de Albert. Da fala, desenvolvimento, entre outras coisas. Aí Ritinha entrou nesse processo. Quando Ritinha entrou, passou um período, aí ela então resolveu me chamar naquela conversa, e minha lágrima, ela falou, já desceu assim, e ela então disse, amiga, é uma possibilidade, eu não dou diagnóstico, mas precisa tal, correr atrás. Então, nessa semana, foi a semana muito difícil. Foi muito difícil. Porque Ritinha conversou comigo, acho que na quinta-feira, não vou esquecer disso. Eu nem sou boa de marcar dias e tal, eu esqueço. Sou muito desatenta a essas coisas, mas eu não esqueço desse dia. Foi na quinta-feira, a Ritinha falou comigo. Na quinta-feira, aí eu comentei com o Beto, amou o que foi. Eu chorava muito, eu não queria contar para ele logo. Eu falei, aí eu acabei contando, falei, amor, há a possibilidade de Albert realmente ser autista, e tal, e eu tô com medo. Eu falei, eu tô com medo, eu tô preocupada, meu Deus do céu, me ajuda. Eu botei para fora. Na sexta-feira, através daquilo que Deus já no nosso coração, eu já estava fazendo acompanhamento no SER. Deus usou a vida de Joyce, através da esposa de Marquito, Michele. Falou assim, procure Joyce, tal. Eu já estava lá inserida no SER, por conta da fibromialgia. E, através do SER, eu falei assim, é lá que eu vou conseguir. Cheguei na sexta-feira, fui lá conversar com o pessoal, falei com Joyce, falei com a outra moça, que eu esqueci, fugiu o nome agora, a profissional. E aí ela falou, a gente vai ver aqui, a médica vai atender segunda-feira.
Ela é neuropediatra e vamos ver aqui o que a gente pode fazer, mas eu não tenho como garantir, porque as vagas já são limitadas, só tem de 20 pessoas, assim, explicou tudo. Eu falei, amém. Se a vaga tiver que ser minha para eu receber logo esse diagnóstico, eu quero logo, mas não quero tirar lugar de ninguém, Senhor. Fiz oração lá mesmo, na frente da menina. Mas ela é cristã também, ela entendeu. E lá mesmo eu já falei logo. Eu falei, se tiver que ser minha, vai ser. Se não tiver, é porque Deus tem outro propósito, não é hoje. Mas eu quero, Senhor, receber o diagnóstico 100% e acabou. Eu quero enfrentar isso de vez. Sexta-feira, nós conseguimos. Ela me ligou. Daí surgiu uma vaga. Ligamos para uma pessoa que não atendeu. Surgiu a vaga e você vem segunda-feira. Lembra disso, pastora? A pastora esteve lá em casa no domingo. No domingo, eu tinha uma ministração à noite. E isso, nessa espera da segunda-feira. A Daiane anterior teria cancelado. Entende? A Daiane anterior teria cancelado. Mas a Daiane de hoje, não. Eu falei, não, já está na mão do Senhor, já entreguei, a gente já orou, a gente chorou lá em casa orando e tal. O pastor Leandro esteve lá em casa com Carol também, e oraram, e a gente chorava toda hora. Estamos chorando, mas estamos felizes. Vamos louvar daqui a pouco. Daqui a pouco vamos ministrar o louvor lá na outra igreja. Ela vai continuar, mas eu sinto de Deus dizer para alguém aqui, não aborte o projeto de Deus, porque algo na caminhada não saiu como você queria. É isso aí, exatamente. Muito forte. Então, eu falei, vamos ministrar, aí cheguei lá e eu falei, Deus, não sei, eu ficar triste, eu chorar, não tem problema, eu sei que o Senhor vai aceitar o louvor assim mesmo, mas eu preciso prosseguir, não posso parar. Dessa vez, não, eu não vou parar. Eu cometi esses erros antes, não quero cometer novamente. Então, autenticidade, né? Há uma diferença. Porque se você perde um pouco essa autenticidade, então, você migra a sua fé, tá? Aí você já não sabe mais orar, você não sabe e tal. Há todo um processo, você paralisa a sua vida, você afeta o seu casamento também. Então, eu entendi dessa vez e falei assim, não, Deus está no controle, ele não perdeu o controle de nada. Então, independente do diagnóstico, estamos louvando aqui. Na segunda-feira recebi o diagnóstico, eu já não chorei mais, já estava preparada, o Espírito Santo prepara a gente. Fiquei um pouquinho ansiosa, não dormi muito bem à noite, mas faz parte do processo. E pronto, e estamos seguindo. Amém. E eu creio que meu filho vai chegar longe, e a minha oração é todos os dias, ele vai desafiar a ciência. Amém. Meu filho nasceu para a glória de Deus, glória a Deus, para cumprir um propósito, e vai acontecer 100% na vida dele. Amém. Irmã Edith, tem gente que xinga, tem gente que até pastor sobra na reta, sabia, gente? É verdade, quando alguma coisa dá errado. O que a irmã poderia dizer para a mulher não perder essa autenticidade cristã? O que a irmã, numa diversidade, o que a irmã pode dizer? Para ter fé em Deus, acima de todas as coisas, que qualquer problema que vier na nossa vida, quando nós colocamos na mão de Deus, tudo é resolvido e tudo fica leve. O que era pesado fica leve. Amém. Porque não existe outra pessoa, não existe médico, não existe nada no mundo que resolva o nosso problema a não ser Deus. Os problemas vêm, mas a gente tem certeza que nós temos um Deus todo-poderoso para vencer qualquer coisa que vier na nossa vida. Porque, né, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Então, nós passamos pelas aflições dando glória a Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E nada, não tem que temer quando tem Deus na frente, quando é Deus na nossa vida. Né? Mais sofreu Jesus por nós, né? E Ele venceu por nós. Né? Nós nem merecíamos tanta coisa, mas Ele é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, né? Que ali na cruz Ele pagou os nossos pecados, as nossas dores, o nosso sofrimento. Então, nós temos que confiar que tudo que vem vai passar, com Ele vai passar. E a questão da irmã Edith, gente, só um minutinho, irmã Edith, não lhe cortando, é que ela vem de diagnósticos na família de câncer. Então, o irmão Benedito, ou Bartolomeu, teve um câncer de garganta. Muitos aqui acompanharam, né? Outra irmã dela, não foi isso, irmã? Uma irmã... Minha irmã, dois. As duas mamas. As duas mamas também. Então, a irmã Edith está lidando já com algo que não faz... que faz parte, não, né? Acho que é muito pesado, né? Que acontece na família. E alguém que vai passando
ela vai se desmontando. Não sei se vocês percebem isso. Quando alguma coisa acontece na primeira vez, parece que a pessoa está mais forte, não é isso? Mas quando já é na segunda ou quando é na terceira, parece que vai desmontando. E a irmã sente esse desmontar ou não, irmã? Não, pastora, eu não sinto se desmontar, não. Eu estou firme e forte na presença do Senhor. Amém! E eu creio que eu já venci. Eu já venci. Não estou com medo. Amém! Amém! Glória a Deus! Quem de vocês quer falar um pouquinho, gente, sobre se você consegue atribuir um novo sentido a essa experiência? Você consegue atribuir um novo sentido ao que você passou? Sim, claro, claro. Deus tem sempre... Nós ouvimos um louvor, que Ele transforma o luto em festa. Eu não vivo fazendo festa, claro. Mas nós temos muitos motivos de alegria, de lembranças, de coisa boa, do que Ele deixou. E eu tenho projetos, e eu sei que Deus também tem projetos para a minha vida. Então, eu creio muito no novo de Deus. Né? O novo de Deus que não está focado a outro esposo. O novo de Deus que está focado no propósito de Deus para a minha vida. Eu podia ir primeiro do que Carlinhos. Né? Eu poderia ir primeiro. Não. Foi ele. Aí Cali diz assim, minha filha, minha mãe, meu pai não ia suportar. A gente era muito ligado. A gente ia para a igreja junto, ia para a rua junto, para o mercado junto, passeava junto, fazia caminhada junto. Eu não tenho conseguido muito a caminhada. Né? A cara dele ali, a escola de agronomia. Mas eu tenho vencido esse processo e eu creio muito, e estou aqui aberta para o novo de Deus, para um novo tempo, para uma nova estação, uma nova unção dobrada. Eu creio nisso muito. Deus tem me usado na vida de outras pessoas, porque as pessoas me veem, né? Como a pastora falou aí, eu não sou super mulher, eu choro, me acabo na presença do Senhor. E se for na presença de alguém também que viu o desejo de chorar, eu vou chorar, sim. Eu nunca aprendi o choro, faz até mal, né? A gente tem que extravasar. E que acho linda como você conseguiu. Eu não consegui ainda. Eu estou vencendo cada dia. Eu venço cada dia, sendo forte, a força que vem do Senhor. Né? Ele disse na palavra dele que a alegria dele é a minha força. E eu preciso me alegrar no Senhor, me alegrar com as netinhas, me alegrar com meus filhos, me alegrar com os pastores, com vocês. Eu preciso que a vida continue. Eu não posso focar na minha dor. A dor é grande, a dor é grande. E quando eu falo em dor, é algo que vem assim, sabe, muito forte. É uma pessoa que eu amava, amo muito. E, como eu já falei, companheirão. Se eu dissesse assim de noite, ai, que dor aqui, ele já levantava, e era um chá, era uma coisa. Isso faz falta, e nada vai substituir ele. Só o Senhor mesmo na minha vida, é o meu esposo, é Jesus. Mas é muita falta, é muita falta. E eu não sei porque Deus está mandando eu te dizer. Você que é casada, ame, beije, cheire, perdoe. Dê oportunidades a você, a ele, porque depois não tem mais volta. Eu fui muito feliz, eu tive um tempo muito difícil na minha vida. Nós dois tivemos, né, como a pastora falou, nas drogas, depois também algumas coisas que ainda ficava de Carlinhos, né? Uma pessoa assim que às vezes dava, né, uns faniquitos. Mas ele nunca, Carlinhos ficou, nunca dormimos separados por causa de uma briga. Porque na mesma hora ele voltava e dizia, Preta, me perdoe, tu me provoca. Tu sabe, tu me provoca. Então, aquilo para mim era tudo. Ele reconhecer, sabe, que fez algo que me magoou. Então, a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem o nosso companheiro, o nosso esposo, porque na falta, gente, tudo que você gostaria de dizer, você não tem mais como dizer. Ele não vai ouvir, né? Então, tudo que Carlinhos viveu foi muito amor da minha parte, dos meus filhos. E os últimos dias de Carlinhos foi em 40 dias um diagnóstico para a morte. Em 40 dias. Descobriu que Carlinhos estava com
cirrose hepática e um câncer. Deu câncer, eu vim saber depois até que ele faleceu. E foi tudo muito rápido, muito rápido. No começo eu disse assim para mim, meu Deus, por que eu fui ficar um tempo com o Cali, quando o Cali teve neném? Por que eu não fiquei com ele? E aquilo ficou na minha cabeça uns dias, não levou muito tempo. E o Senhor logo tirou, não. Você foi porque praticamente Carlinhos me empurrou. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ficar com ela. Eu passei 15 dias em Cancún, né, numa como é que chama? Quarentena, para chegar nos Estados Unidos. E todos os dias a gente falava, todos os dias era um vídeo. Preta, eu te amo, viu? Oh, mas fica aí até que ele não precisar. Era assim, o cuidado dele com a família. Então, quando veio o diagnóstico, o diabo ele é sujo. O diabo é sujo. Colocou logo isso. Porque você não ficou mais tempo aqui do que ficar lá, tipo assim na minha cabeça. Mas logo, não levou um mês. Isso foi desfeito pelo Senhor. Então, assim, tudo aconteceu, porque era o tempo. A missão de Carlinhos se cumpriu. E quando nós estávamos no hospital, Carlinhos ali no leito, os médicos já tinham falado para a gente que ali só um milagre, e a gente cria no milagre, até o dia que ele fechou. Na vida de qualquer um, na minha vida, porque eu vejo que o milagre não é só socorro. Qual agora? Vai para lá. Milagre não é só aquilo que a gente quer que aconteça com o milagre. Milagre é também meu esposo ter ido salvo. Amém. Ter deixado um legado. Ter tido ali experiências com Deus no leito da morte. De perguntar quem era que estava ali com a gente também. Como era o homem, eu fiquei curiosa. Ele disse, é um homem todo de branco. Que estava ali junto conosco e ele. Quem está sentado ali tem um sentado de branco. Ali tem isso, ali tem aquilo. E um dia ele virou e disse assim, parem, gente. Ele estava já sem falar. Ele acorda e diz isso. Para de orar pelo milagre. Vocês querem uma coisa e Deus quer outra. Eu estou pronto. Acabou. Nós nos conformamos, era o tempo de Deus, e o mesmo Deus que estava ali naquele momento, Ele iria continuar conosco e nos dar força. Então, eu não sou uma super mulher. Eu choro, eu dou risada, eu sou uma dona de casa, uma mãe de uma criança, eu digo, né, porque ele é especial. Mas, sem o Senhor, não tem como você prosseguir. Sem o Senhor, não tem como vencer. Porque é uma luta, vamos dizer assim, diária. Você vence cada dia. Ai, que bom, graças a Deus. Às vezes, depois do almoço, eu digo, ai, o dia para mim já foi. Porque eu já dei banho em Lucas, já dei remédio, já comi, já arrumei a cozinha. Eu digo, oba, mas esses dias aí eu estou com as netinhas, o dia está 24 horas. Mas glória a Deus. E a bispa linda, viu como eles chamam? A bispa linda, gente, ela sonha. E ela sonha com projetos tremendos, projetos de Deus. O irmão Carlinhos morreu, mas ela não morreu. Amém, pastora. Ela continua sonhando. Mas eu queria apenas entrar aqui e falar sobre a questão do espírito de acusação. Tem mulheres que estão presas porque há um espírito de acusação, condenando elas por algo que elas fizeram lá atrás. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Você precisa crer no que Deus diz para você. Você já foi perdoada. Nunca se esqueça disso. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você já foi perdoada. E todo espírito de acusação, ele precisa ser rompido para que você rompa e acesse o que você nunca acessou. Amém, amém, amém. Existem acessos neste ano ainda para mulheres entrarem. Amém. Agora, irmãos, pelo amor de Deus, autenticidade. Bota o espírito de rejeição para correr. Espírito de negação, você estava falando aí de Albert, eu falei assim, tem muitas mulheres com esse espírito de negação. É isso, né, Rita? A negação que não aceita, não quer que isso seja verdade. Ao invés de encarar para viver algo novo da parte de Deus lá na frente, fica ali, dentro de um tempo de dor, e não quer sair, não quer aceitar, e é pior para a sua vida. Eu quero dizer que nessa noite Deus quer trazer libertação para a sua vida.
Então, irmãos, nada de acusação, nada de negação. Vamos lá, vamos ser corajosos mesmo, enfrentar o que tiver de enfrentar. Daí quer falar também. Só complementando essa questão, novo sentido. Eu encontrei, sim, um novo sentido. Eu olho para Albert e eu até por um tempo, Senhor, cura. Às vezes a gente ora assim, cura meu filho, o Senhor vai fazer e tal. Mas eu entendi, e isso aqui é muito sério, muito particular, não sei se é a sua história, se parece com a sua história, mas Deus vai usar meu filho assim. E o Espírito Santo falou isso comigo. Vai usar ele assim. Eu estou no controle. É através disso que vai virar testemunho, que vai ser o testemunho na vida de Albert. Ele nasceu por causa de um propósito. Então, eu comecei a focar nisso, nas promessas, no propósito. Do que Deus tem. E comecei Então, o meu novo sentido hoje é gratidão e celebração, sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque acho que Luke bem sabe, ou Ritinha também, que qualquer coisa que a Albert faz diferente, eu mando para elas. Eu mando logo filmar. Hoje ele aprendeu a pular no pula-pula. Perdeu o medo do pula-pula. Aí manda para a Lu, manda para a Ritinha. Olha, manda para minha mãe lá em Itaberaba, né? Lá em Itaberaba. As conquistas. Então, eu celebro cada momento. Cada momento. Aprendeu a letrinha nova do alfabeto? Eu celebro. Aprendeu a falar mais uma palavra? Eu estou celebrando. Então, eu estou celebrando todos os dias. Então, o novo sentido é esse. Eu não vou ficar murmurando, porque meu filho é autista. Porque aconteceu. Porque estamos gastando. Deus tem aberto portas, tem feito tantas coisas que não dá tempo nem de contar aqui agora. Deus abriu a porta de emprego que o trabalho é tão maravilhoso que a gente negociou a carga horária. Eu não poderia trabalhar as 40 horas, ganharia bem até, né? Farmacêutico está ganhando legalzinho, graças a Deus, né? Enfim, mas eu abençoo os outros farmacêuticos. Mas aí eu fiz uma negociação, eu falei, Deus abre a porta para mim, eu tenho que trabalhar assim, 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 porque eu tenho que ter tempo para meu filho, não posso deixar meu filho o dia todo, e tal, e tal, e tal. Deus abriu a porta melhor do que o que eu pedi. Amém. E o patrão ainda fala, olha, o dia que você não puder vir, amém, para a glória do Senhor. Eu falei, Deus, eu preciso dessa porta, porque a gente tem que juntar, pagar as terapias do meu filho, né, amor? E Beto lá trabalhando e divulgando os trabalhos dele, e Deus abrindo porta, e glória a Deus. E os irmãos também nos abençoam muito. Essa igreja é muito abençoada. Eu posso dizer assim, que Deus tem me dado irmãos, amigos, mais chegados que irmãos aqui nessa igreja. Está aí Lu, está aí Ritinha, e eu não quero esquecer o nome de outros aqui, porque se eu falar todo mundo, eu vou começar a chorar de emoção. Mas, assim, Deus tem feito maravilhas. Maravilhas em nossas vidas. E o trabalho é tão bom, o patrão é tão bom, que ele falou assim... E o dia que você não puder ir, você fala, priorize as terapias do seu filho. Porque eu já fui logo falando, eu sou assim, eu preciso disso, é assim, meu filho. Fui logo. Falei, ou é ou não é. Ou é meu ou não é. E deu certo. Eu já estou trabalhando há quase 2 meses, há 2 meses já. E, irmãos, é bênção demais. Então, ou você crê para ver, ou então você vai ficar murmurando. E aí você não vai ver o milagre acontecer. E eu não quero estar assim. Eu quero estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Sabe? E o meu filho... a minha ansiedade agora maior é que ele fale. Né? Ele fala poucas palavras, fala letrinha... ama o ABC, é o foco dele, né? O hiperfoco. São o alfabeto e os números. Então, onde ele vê números, ele quer ler, ele quer falar J, fala E e tal. Ele chama o S de Ice. É a coisa mais gostosa. Ele viu ali no projetor a letra P. Ele correu para o pai, não foi? E falou P. Quando a gente ora pelo presidente Bolsonaro, vamos orar pelo presidente Bolsonaro. Senhor, tal, não sei ali. P. Ele já tem noção que começa com a letra P e tal. Vai, meu filho, é isso mesmo, é isso. E todo dia eu estou celebrando, irmão. É uma bênção. E meu filho é lindo, é uma bênção de Deus, uma bênção nas nossas vidas. Eu tenho ali um maridão também, que cuida de Albert assim, posso dizer que glorifico a Deus pela vida do meu esposo. Inclusive, I love you. Se prepare, meu irmão. Eu tenho que valorizar. Meu esposo falou assim, olha, você vai trabalhar, eu fico com o Albert, eu dou um jeito. Beto também conseguiu a oportunidade de trabalhar um turno em casa e um turno, né, uma parte home office, uma parte no trabalho. Então, Deus tem feito maravilhas, irmão. Por que eu vou focar na situação? O que é o autismo?
diante do que Deus pode fazer e do que Ele vai fazer. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Viva o melhor de Deus para a sua vida, mulher. Porque Deus tem grandes coisas. Mas basta também um posicionamento seu para que as coisas comecem a acontecer. Amém? E medite, gente, parece que não se preocupa, né? Não, bem tranquila. Bem tranquila. Mas alguma noite você, assim, se preocupou e ficou focada no problema, irmã Edith? Não, pastor, eu não perdi uma noite de sono. Nunca perdeu uma noite de sono. Uau, que tremendo. Nunca fiquei um dia sem almoçar. Eu tô Merendo vendo, toda hora que me dá vontade. E quando eu acabei de receber o diagnóstico no hospital, eu estava com meu filho, né? Sim. Ismael, que ele também teve câncer quando ele era pequeno. Aí sabe o que eu fiz? Bora, Ismael, para o restaurante ali, bora almoçar. Aí nós chegamos lá, comida boa, né? A gente encheu a nossa barriga, depois foi para o hospital de novo. Então, se preocupar para quê, pastora? Nós temos um Deus tão maravilhoso. Não focar no problema, né? Viver a vida o mais natural possível, né? Se for focar no problema, a gente acaba morrendo não por causa da doença, por causa das preocupações, por causa do mau pensamento. Aí acaba morrendo, não é da doença. A Bíblia já fala sobre isso, né? É isso, então, tirar toda a ansiedade e esperar no Senhor, que Ele tudo pode. No dia certo eu faço meus tratamentos e no dia certo que Deus vê que tem que ficar boa, eu fico boa. Se preocupar por quê? Agora eu vou falar com as mulheres, né, que estão aqui nesse momento, que fiquem sempre se examinando, porque eu não fui para o médico descobrir o que eu tinha, eu descobri em casa. Eu me palpei e descobri que tinha alguma coisa diferente na minha mama. E aí foi que eu fui procurar o médico. Mas quando eu fui procurar o médico, eu já sabia que tinha um caroço, e já sabia o que poderia acontecer com aquele caroço. Então, eu já fui despreocupada, não fui me preocupada, não estou preocupada, sabe? Eu estou despreocupada. E na hora que eu descobri tudo, Deus proveu, assim, condições financeiras para eu fazer todos os exames que eu precisei, né? E o que não foi feito em particular, Deus também abriu porta, o hospital me chamou logo, que é difícil acontecer isso, a gente se inscrever no hospital com 15 dias chamar. Né? Então, abriu assim, Deus abriu porta, e está abrindo porta. Estou despreocupada, não estou me preocupando com nada. Estou bem, estou saudável, porque isso aí para mim não é nada. Estou com saúde, não parei minhas atividades, continuo fazendo tudo que eu tenho o direito de fazer e estou tranquila. Né? Amém, aplauda Jesus. Está quase encerrando, mas tem duas perguntinhas aqui. Uma para descontrair, vou fazer uma para descontrair. Se vocês tivessem, se pudesse ter um superpoder, um poder especial, qual seria? Pensa você também, se você tivesse condições de ter um superpoder, um poder especial, qual seria esse poder? Pense aí vocês também. Só não pode ser igual a Miss Brasil. Vou acabar com a fome do mundo. Complicado isso aí. Prometer isso aí é complicado. Eu acho que é mais fácil voar. Eu, particularmente, eu não gosto de ver uma mãe chorar. Eu acho que eu faria alguma coisa nesse sentido, de enxugar as lágrimas de uma mãe. No meu caso, seria não ver criança sofrer. Desde novinha, eu tenho essa questão com as crianças. Acho que por isso eu gosto tanto de Ministério Infantil. E eu fico empolgada por fazer né, a gente fazer o coral e tal. E eu não gosto de ver criança sofrer. Me machuca muito. Eu parei de assistir noticiários, principalmente quando fala alguma coisa. A criança sofreu isso, caso de pedofilia, não sei o quê. Aí Beto às vezes, amor, tu não sabe o que aconteceu. Eu falo, é sobre o que? Criança, não me conta. Eu vou só orar. Mas eu não quero muito saber, porque me dói muito. É uma dor que eu carrego. E eu oro com meu filho sempre pelas crianças do mundo. Sim. Né? Porque há casos de vários países, por exemplo, de crianças que sofrem, que são prisioneiras sexuais mesmo. Né? Outras passando fome, outras... Então, assim, eu oro junto com meu filho, porque é uma coisa que me dói muito. Sim. E Deus fala muito comigo através das crianças. E muitas vezes, mães aqui não sabem,
Eu vou abrir meu coração, agora é o momento de abrir o coração, né? Eu oro por seu filho e você não sabe. Porque quando o Espírito Santo coloca meu coração para orar por aquela criança, eu tenho que orar. É algo assim, eu já vi muitas coisas acontecerem, porque Deus me mostra isso e me coloca à frente disso. Aí eu entendo, eu teria que realmente sentir a dor das crianças para poder exercer esse papel de intercessora pelas crianças. Linda. Eu estou parecida com a Missy, viu? Mas se eu tivesse um superpoder, as pessoas não teriam a dor, o sofrimento. Eu sabia, Linda. Eu sabia, gente, enquanto ela estava aqui, eu falei assim, acho que Linda vai falar sobre a questão de dor, porque toda a família é envolvida com o Ministério de Cura. E eu estava aqui, eu falei assim, eu acho que Linda vai falar isso. Termina, Linda. Porque a dor paralisa. A dor paralisa. Ela aborta os sonhos de Deus. Né? Muitas pessoas focam mais na adversidade, na dor, no problema, no sofrimento, do que focar naquele, né, que é poderoso, que é o nosso socorro, que é o nosso porto seguro, né, que é o guarda de Israel. Imagine, você dorme, ele está guardando você. Então, se eu pudesse, seria a dor, o sofrimento, porque eu percebo que eu conheço pessoas de perto que por coisas bem menos do que ter um filho autista, do que estar passando por um luto, do que estar passando, né, com a irmã Edith, por uma enfermidade, o câncer. E a pessoa está ali, focada numa coisa assim, que parece que se agarrou. É minha dor, é meu sofrimento, é meu isso, né? Entendeu? Vira um bichinho de estimação. E vira um bichinho de estimação. Então, se eu tivesse o superpoder, era mesmo cura. Sai dor, sai sofrimento. Sai em nome de Jesus. Então, independente de ter o superpoder, eu boto para correr. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele nos deu autoridade. Eu já ia falar sobre isso depois que elas falassem, mas deixa eu ouvir a irmã Edith primeiro. Irmã Edith. Se eu tivesse esse superpoder, pastor, o que eu ia fazer era falar com as pessoas, ter mais fé no Senhor. Ter mais fé. Não se desesperar em momento nenhum quando as adversidades vêm. Ter mais fé é falar assim, perdoar mais, que eu gosto muito de falar sobre perdão. Então, assim, fé e perdão é que eu ia trabalhar muito com isso aí, para as pessoas ter aquele conhecimento de fé e perdão. Às vezes, que eu tenho uma chance de falar com as pessoas, eu falo muito de perdão, que é uma coisa que é um pouco difícil para as pessoas entenderem o que é perdão. Mas o perdão é que libera tudo na nossa vida. Inclusive, eu estou aqui com a enfermidade. Se eu tiver com algum problema com alguma pessoa, alguma falta de perdão, se eu não perdoar mesmo, a enfermidade só vai aumentar. Ela não vai ter fim. Porque a enfermidade, muitas vezes, falta de perdão, ela aumenta mais. A gente já está sofrendo com alguns problemas. Aí você vai, a pessoa me fez isso, eu não vou perdoar. Aí fica difícil. Então tem que ter muita fé, eu ia trabalhar muito com isso. Fé e perdão. Acima de todas as coisas. A Bíblia fala, irmã, que Deus já nos deu poder e autoridade. Então a gente precisa só exercer o dom nato que está aí dentro, né? Aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Linda, na intercessão que Deus já deu, ela pode sentir a dor do outro e interceder para que a cura venha. Daiane, com a questão das crianças, ela pode ministrar e levar um estilo de vida para essas crianças. E a irmã Edith, ao compartilhar, ao falar com as pessoas, Deus já te deu a palavra que Ele quer que você semeie. Isso é poder e autoridade. Ele já deu. E nós já estamos encerrando. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para as mulheres aqui hoje. Sobre aquilo que não está no controle delas. Não pode deixá-las frustradas e infelizes. Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra em cima disso, para que elas saiam daqui. Quem estiver também nos ouvindo
acompanhando o nosso culto online. Você não tem controle de nada. A sua vida precisa estar no controle de Deus. Você não tem controle da vida. Você não sabe se amanhã você vai estar viva. Você não sabe se amanhã os seus filhos vão estar com você. Você não sabe se amanhã o seu marido vai estar com você. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. E eu gostaria de que você nessa noite recebesse uma palavra dessas mulheres. O controle não está nas suas mãos. E isso não pode te deixar infeliz nem frustrada. Porque aquilo que você projetou, planejou, precisa estar sujeito à vontade daquele que governa a sua vida. Então, pare de querer ter o governo e o controle de tudo. Diga à mulher que está do seu lado aí com muito carinho, diga para ela, o governo da sua vida está nas mãos de Deus. Diga para a irmã que está lá do outro lado, atrás de você, diga, o controle da sua vida está nas mãos de Deus. O governo é dele. Diga aí, gente. Deixe uma palavra para essas mulheres aí. Aleluia. O que eu tenho para dizer é justamente isso. É para ser forte e corajoso. Não deixar que nada, mas é nada, venha te paralisar. Porque Deus tem planos para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida. Não é por causa de uma dor, por causa de uma perda, por causa de uma enfermidade, por causa de uma situação que surgiu, que Deus deixou de ser Deus. Ele continua no controle. Que o governo do Senhor seja estabelecido sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todas as áreas. Porque o luto não me paralisou. O luto me deu força para continuar, para romper, para dizer eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. E é isso que eu quero te dizer, e você diga aí agora, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, é Ele que vai adiante de você. É Ele que endireita os caminhos tortuosos. É Ele que quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro e nos dá os tesouros escondidos. Eu creio que na minha vida, e eu creio que na tua vida, tem tesouros escondidos, riquezas encobertas. E é Ele que te chama pelo teu nome. Ele é Deus. Ele continua no controle da minha vida, da tua vida. Então descanse nesse Deus poderoso, que é só Ele, só Ele.